Amém? Sua Bíblia, por gentileza, capítulo 20 do profeta Jeremias. Capítulo 20 do profeta Jeremias. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de mensagens voltadas para o tema que o Setembro Amarelo traz a lume, né? As nossas dificuldades, demandas, complicações emocionais, psicológicas, esses problemas que têm alcançado muitas pessoas nos dias de hoje. A gente vai olhar para as Escrituras e a gente, desde a primeira semana, nós estamos vendo, né, como a Bíblia trata diretamente sobre os problemas dos quais a gente está falando, alguns desdobramentos onde a Bíblia está de acordo com essas questões. Semana passada a gente viu, né, o Salmo 102, onde fica muito claro que o salmista atravessava um quadro profundo de depressão, né? Onde sua saúde física, mental, emocional, toda ela foi afetada e ele encontrou solução na ideia de que Deus é soberano, né? Ele expôs toda a sua miséria a partir do problema dele, a partir das dificuldades emocionais e psicológicas e físicas também que ele enfrentava, mas ele encontrou no Senhor e nas verdades que ele conhecia acerca de Deus, consolo e solução. Hoje, nós vamos ver que a ideia de espiritualidade não é necessariamente um bloqueio para que nós sejamos afetados por esses problemas emocionais também. A gente está diante de um daqueles que são chamados profetas maiores, né? Não por causa da distinção entre um homem e outro, mas por causa da envergadura da sua obra, o tamanho da sua obra, né? Jeremias, que foi muito relevante, foi uma voz muito relevante no seu tempo, e a gente vai ver que esse cara aqui atravessou também momentos terríveis, e o fato de ser profeta não impediu dele atravessar esses momentos. A gente vai ler a partir do versículo 7, que diz assim: Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Porque sempre que falo tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Está vendo como é que ele chega à exaustão? Eu não estou aguentando mais sofrer. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciem e nós denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. O Senhor dos Exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo, nasceu seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura e ela teria ficado para sempre grávida.
Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Acho que é do conhecimento de todos que Jeremias foi um dos homens, de acordo com aquilo que a Bíblia expõe, que mais sofreu ao longo da sua trajetória ministerial, a ponto de ficar conhecido como profeta das lágrimas, ou profeta chorão, como alguns gostam de chamar, a ponto até de escrever um outro livro bíblico só de lamentações. Livro de Lamentações que segue, né? Após o livro de Jeremias, é um livro onde Jeremias para só para falar da sua dor, só para falar de sua profunda angústia e tristeza com todo o seu sofrimento. Então, a gente está falando de um homem, e eu quero que você atente a isso agora que eu vou dizer, que sofreu profundamente, irmão. A gente está falando de um homem que chegou nos estados de angústia e desespero profundo por causa de sofrimento. E hoje eu quero falar um pouco sobre aonde o sofrimento pode levar até um profeta, um homem de Deus, uma pessoa que serve ao Senhor como um profeta. Sofrimento é um elemento sine qua non quando a gente fala sobre depressão, crise de ansiedade, problemas emocionais e psicológicos. Não importa qual seja a fonte, no fim de tudo é o sofrimento que nos coloca nessas condições delicadas, em angústia profunda, em desespero até. Jeremias é um sofredor. Jeremias sofreu muito na sua trajetória. E eu queria que você também prestasse atenção no que eu vou dizer agora, porque isso parece contradizer o senso comum acerca do tema que eu vou falar, né? Wesley, qual foi a causa do sofrimento de Jeremias? Jeremias sofreu porque ele estava duro? Não. Não, na verdade, quando a gente olha para o contexto histórico, Jeremias era de uma família sacerdotal, benquista, né, socialmente. Não havia família sacerdotal naquela época que não era benquista. Ele era de uma família sacerdotal, não era um cara, sabe, que teria problemas financeiros. Por que Jeremias sofreu, Wesley, profundamente? Porque a namorada foi embora? Porque ele ficou solteiro do nada? Também não. Ele não casou. A Bíblia deixa de maneira bem clara que ele dedicou sua vida ao Senhor, devotou a sua vida ao Senhor como um exemplo prático para o povo para quem ele ia pregar, a saber, povo de Judá, né, o reino do sul. Então ele não casa para que o povo entendesse a ideia de exclusividade para Deus. Então ele não está perturbado porque ele está solteiro. Por que, Wesley, que ele está perturbado? Qual é a fonte do sofrimento de Jeremias? Paz, meus senhores e as senhoras. É aquilo que muita gente persegue hoje, é o ministério. O que traz uma carga terrível de sofrimento para Jeremias foi o ministério que o Senhor lhe confiou. E por que, Wesley? Porque Jeremias prega por um povo terrível. Um povo que a Bíblia chama de rebelde, de dura cerviz. O que é a cerviz, Wesley? A cerviz é essa parte de baixo aqui do pescoço. E quando o texto diz que eles são de dura cerviz, é porque eles não viram a cabeça para a direita e não viram a cabeça para a esquerda, eles só olham para onde querem. Eles são obstinados. Eles determinaram pecar contra o Senhor e eles vão pecar contra o Senhor. Eles determinaram andar em rebeldia, olhar apenas em uma direção e não há pregação que faça com que esse povo se arrependa. Esse é o drama de Jeremias. E a grande questão é o seguinte: pregar para um pessoal abençoado, bonito, sem falha e defeito, como vocês que estão diante de mim, é uma benção, é mole. Né? Para vocês eu falo sobre chave de vitória, para vocês eu falo sobre prosperidade e bênção, né? Brincadeira, vocês sabem que eu não falo sobre essas coisas aqui. Mas quando a gente vai falar para um crente, o assunto é um. Mas quando você vai corrigir um povo rebelde, de dura cerviz, obstinado, determinado a não obedecer, como é que conversa, irmão? Qual é o papo? Qual é o assunto
com um povo que deliberadamente não quer obedecer ao Senhor. Só tem um tema, só tem uma pregação. Arrependam-se e se voltem para o Senhor. Semana retrasada eu estava conversando com um amigo, não era conversa, era troca de mensagem, porque não dava para parar, né? Mas aí eu ia... E aí eu comecei a conversa com ele perguntando, cara, você vai para o inferno de boa, sem nem fazer uma força? Tranquilão assim, você nem vai, sabe, tentar voltar atrás, porque você abandonou a igreja, cara. Você abandonou Cristo, você não serve mais a Deus, você se tornou um idólatra, seu emprego, você agora só vive para você. Você hoje, eu olho para você e eu vejo um não cristão. Os frutos que você está produzindo hoje é de gente que não teve um encontro com Cristo. Você vai para o inferno assim de boa, sem nem espernear. Você está indo assim, aceita isso? Aí ele foi e falou assim, não, cara, minhas fraquezas espirituais. Eu falei, tu vai para o inferno com elas. Eu não vou, hoje eu não quero pegar leve com você, porque não dá. Dentro desse contexto não cabe eu ficar alisando as suas desculpas. As suas desculpas são o objeto principal que você usa para não servir a Deus. Então não quero saber delas. Você se tornou um ímpio. Aí ele foi e mandou uma mensagem, ele, caramba, as palavras são duras, mas é o que eu precisava. Eu falei assim, são duras mesmo. E infelizmente a gente não tem pessoas que querem falar duro com as outras pessoas. Sabe por quê? Isso não traz popularidade. Isso não traz convites para churrasco e pizza depois do culto. É horrível andar com alguém que diz para você, cara, tá errado. Você vai acabar com a sua vida. Você vai acabar com o seu casamento. Você vai se acabar, você vai se destruir. O que a gente quer é gente que diz, vai. Sabe? Pode ir. Do mesmo jeito que o profeta Natan diz para Davi, quando Davi intenta construir um templo, né? Natan diz, vai que o Senhor é contigo. Ali na porta Deus pega Natan, volta lá, não mandei te falar nada. Diz que eu não sou com ele. Diz que quem vai construir templo é o filho dele, ele não foi chamado para isso não. Então é muito fácil você encontrar pessoas que até te reprovem, até reprovem a sua conduta, mas para ficar bem com vocês ela prefere não falar nada. E não há expressão maior de egoísmo. Olha para mim aqui, aprende isso de uma vez por todas. Não há expressão maior de egoísmo do que não querer ficar mal com alguém, tendo que falar alguma coisa que vai te deixar mal com ela. Porque se eu olho para minha esposa e eu penso em não ficar mal com ela, eu não estou pensando nela, irmão. Estou pensando em mim. Eu não quero me indispor com ninguém. Será que eu liguei a chavinha? Eu não quero me indispor com ninguém. Eu não quero arrumar problema com ninguém. Eu não quero ter crise com ninguém. Aí você não repreende ninguém. Aí você deixa seus amigos caminhando para o inferno de boa, tranquilo. Que aí você não vai ter indisposição com ninguém. Agora, se você ama a pessoa que está do seu lado, caminhando do seu lado, você tem obrigação de até se indispor, até arrumar problema, mas falando o que tem que ser falado. E é por isso que Jeremias está numa crise. Por quê? Porque ele está diante de um povo que decidiu desobedecer a Deus, não tem outra mensagem para pregar, e a mensagem é, arrependam-se porque o juízo vem aí. Um exemplo clássico desses momentos que Jeremias vai pregar a palavra do Senhor para esse povo, está num capítulo antes, o 19. Está num capítulo antes. O 18 é o famigerado capítulo do vaso na mão do olheiro, né? Aqui no 19 ele vai falar de vaso de novo, é o segundo vaso do texto de Jeremias. Só que aqui é uma questão um pouco mais grave. Porque Jeremias no capítulo 19... ele diz o seguinte, Deus vem a ele e diz, Jeremias, versículo 1, vá comprar um pote de barro, um vaso de barro de olheiro, e leve com você alguns dos anciãos do povo e dos anciãos de sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Rinom, vale de Rinom, né, o filho de Rinom, que está junto à entrada da porta do olheiro, e clama ali as palavras que eu lhe disser. O que Deus está falando para Jeremias aqui? Jeremias, compra um vaso aí, vaso pronto, pega esse vaso, chama os líderes do povo, os anciãos e os anciãos de sacerdotes, e vai no Vale de Rinom. O Vale de Rinom era um vale que
os idólatras do povo de Deus usavam para queimar crianças e fazerem culto a Moloque. Vai lá no lugar de pecado deles. Vai lá onde eles pecam contra mim, queimando suas próprias crianças. Leve eles lá no lugar de pecado. E o que eu faço? Chega lá, você vai falar o que eu mandar. Vou ler rápido aqui para a gente não gastar muito tempo com isso. Mas olha o que ele diz no versículo 3. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, reis de Judá, moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar. E quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo. Porque eles me abandonaram, me profanaram esse lugar. Aqui está a causa do castigo. Vocês me abandonaram. É o que eu estava falando para o meu amigo. Cara, tu abandonou Deus. Tu abandonou a igreja, você abandonou Cristo. Você não serve mais ninguém, sua vida é inútil. Presta para nada. Eles me abandonaram e profanaram esse lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Aqui vai um recado para os abortistas. Vocês queimaram crianças nesse lugar. Vocês pegaram os seus filhos e consagraram a Moloque. Moloque é um ídolo, não existe, eu sou o único e verdadeiro Deus. Vocês queimaram as crianças aí, derramaram sangue inocente aí. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Essa é a mensagem de Jeremias. Imagina tu chegar diante dos abortistas e falar: vocês são tudo assassinos. Deus, o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, está olhando e Ele está vendo o que vocês estão fazendo com os inocentes. Vocês são assassinos. Aí ele continua falando um pouco mais sobre o pecado desse povo, e aí lá no versículo 10 ele está com o pote na mão, ele está com o vaso na mão. Amém? No versículo 10 ele diz: depois quebre o pote à vista dos homens que foram com você, e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso de oleiro, que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete. Tofete é um outro nome para o Vale de Rinom, tá? É um nome que significa tambor, e significa tambor porque olha que desgraça, enquanto se queimavam as crianças no Vale de Rinom, tocavam-se tambores altos para que o grito das crianças fosse abafado. Essa era a prática do povo de Deus naquela época. Queima a criança e toca tambor para a gente não ouvir o choro. Então o lugar também foi batizado de Tofete, né? Porque não haverá outro lugar para os sepultar. Ou seja, eu vou matar vocês e vou sepultar vocês aí. Deus pega Jeremias, faz Jeremias comprar um vaso de barro, ele pega o vaso de barro na frente dos anciões. E isso aqui é ato profético, amém? Isso é ato profético. Por aí a gente vê ato patético. Aqui é profético. Aqui é. Ele pega o vaso na mão de oleiro, taca no chão e diz: é isso que Deus vai fazer com vocês. Deus está esclarecendo o que Ele vai fazer com o seu povo idólatra, pecador. O povo que transgrediu a lei dele. Aí, no versículo 14, Jeremias sai de lá, vai para o templo e reproduz as mesmas palavras. E tem um negócio aqui que é extraordinário, eu quero ler o 15 com vocês, eu preciso dizer isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade, sobre todos os povos vizinhos, todas as calamidades que pronunciei contra ela. Ele não está falando de algo novo, irmão. Essas calamidades aqui, que ele diz lá, ó, todas as desgraças contra eles anunciadas. Isso já foi falado. Isso já foi dito. Isso já foi proclamado, já foi pregado. O chamado ao arrependimento já foi feito. Em caso de não arrependimento, Deus destruiria o seu povo. Jeremias remonta a aliança que Deus estabelece com o povo lá em Deuteronômio. Vocês andam no meu caminho porque são meu povo?
Ou se andarem fora do meu caminho, eu entendo que não são, e aí eu vou matar vocês. Todas as pragas, né, de Deuteronômio 28 vão recair sobre vocês. Por quê? Porque vocês vão estar mostrando com a própria vida que vocês não são meus. Os meus são abençoados. Os que não são meus são amaldiçoados. Os meus obedecem a minha palavra. Os que não são meus andam em desobediência. É graça pura aqui, amém? Não estou falando de obra que salva. Eu estou falando de um Deus que salva e diz, vocês são meu povo e aqui está a minha lei. Não é, aqui está a minha lei para vocês serem meu povo. A lei de Deus só mostra realmente quem está e quem não está. E agora, as palavras já anunciadas, já pronunciadas, precisam ser cumpridas. Deus precisa trazer a calamidade sobre aquilo ali. E aí eu lembro, agora eu não lembro se é Tiago ou Timóteo que fala sobre isso. Que ainda que sejamos infiéis, Deus continua fiel, porque Ele não pode se negar. Não lembro, né? Mas se o Giovanni achar aí. O contexto lá é mal aplicado. Muita gente pega as palavras dessa carta para dizer, ainda que eu seja uma desgraça, Deus vai continuar abençoando minha vida. Ainda que eu seja infiel, Deus continua fiel. Não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que Deus faz tudo o que diz que faria, mesmo que nós não. E o que Deus diz que faria, às vezes, é castigar o rebelde. E se Ele é fiel, Ele precisa entregar o castigo que Ele prometeu. Então, tá lá, ó. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, né? 2 Timóteo 13. Se você olhar um pouco mais para cima, Ele vai falar de juízo, Ele vai falar de castigo. Então Deus é fiel. Fiel a quê? Para fazer o que falou. E o que Ele falou? Se vocês forem meus, vocês estão abençoados. Se vocês não forem, não tem jeito. Então eu vou trazer o que eu disse, eu vou quebrar vocês, eu vou moer vocês. Quando chega no capítulo 20, ele tem um encontro com um cara que a Bíblia chama de superintendente da casa do Senhor, né? É o chefe da polícia do templo. Naquela época tinha alguns oficiais que mantinham uma ordem no templo, né? Era a polícia do templo. E sempre que havia um tumulto ou uma bagunça, eles estavam lá para cuidar daquilo. E esse cara aqui, Pazur, ele era o oficial desse grupo, ele era o chefe da polícia do templo. Quando ele ouve Jeremias falar aquilo, vamos ler aqui o que ele faz. Versículo 1. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. Então o cara é o policial do templo, está aqui, né, tentando manter a ordem. Do nada aparece um profeta lá no portão dizendo, se arrependam, se arrependam, se arrependam. O mal do Senhor está vindo sobre vocês. Cara, olha aquilo, que desordeiro é esse? O que esse cara está fazendo aí? Ele está pregando a palavra do Senhor, mas para o cara que está aqui, ele é mais um desordeiro. E agora Jeremias apanha, e Jeremias é preso num tronco por pregar a palavra. Irmão, entenda o que eu estou querendo dizer para você. Eu não estou falando de ter um canal midiático no YouTube. Eu não estou falando de ter um Instagram bombado, cheio de seguidores. Eu não estou falando de ter um vídeo, né, de 1 minuto. Pega essa chave aí para virar a tua vida. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de alguém que abre a boca para dizer, se arrependam e se voltem para Deus. É esse cara aqui. Que agora alguém está ouvindo e dizendo, você é maluco? Você não pode falar essas coisas aqui no templo. Né? E se no templo não é lugar de falar isso, imagina onde é. Ele prende Jeremias, ele bate Jeremias. Jeremias está apanhando por causa da mensagem. Jeremias está preso num tronco por causa da mensagem. Isso aqui é para você que acha que há glamour na pregação do Evangelho. Se você é um pregador do Evangelho e até hoje nunca arrumou problema com ninguém, você não é um pregador do Evangelho. Capítulo 10 de Mateus, Jesus envia os discípulos e ele diz o seguinte, o caminho é perigoso. Não temam os que matam o corpo, mas aquele que mata o corpo lança a alma no inferno. Ou seja, Jesus já está dizendo, vocês vão morrer. Não julguem que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, ou seja, eu vim trazer guerra. E aí o pai vai se levantar contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra. Por quê?
Porque você vai olhar para sua sogra e vai dizer, sogra, essa conduta é inadequada diante de Deus. Ela vai falar, se mete na tua vida. Já levou meu filho, quer mais o quê? Sabe? Então o evangelho não promove paz entre as partes que não estão inseridas no reino de Deus. Ou a que está e que não está, né? Quando você vai falar do evangelho, você está falando de outro tipo de governo, que não é o governo humano e muito menos o governo idólatra dos nossos corações. Os homens não suportam serem confrontados com a verdade de Deus. Então, se você é um pregador do evangelho e você nunca foi hostilizado por alguém, ao menos um debochezinho, nunca foi debochado. Se nunca foi debochado pelo evangelho, cara, vai se converter para ontem. Então Jeremias está sofrendo por isso. A causa do sofrimento de Jeremias é ter falado a palavra do Senhor. Aí depois vem aqui esse homem, né, solta Jeremias no outro dia, Jeremias profetiza contra ele dizendo, ó, tu vai morrer, tu vai ser um problema para os seus amigos, a Babilônia vai entrar aqui e vai destruir tudo. E aí no versículo 7 em diante, onde nós lemos, para a gente já começar a caminhar para encerrar, a gente vai ver o 6º lamento de Jeremias. Jeremias foi o profeta que mais expôs seus sentimentos e suas emoções no seu escrito. Sabe? Ele coloca as suas questões pessoais no texto como nenhum outro coloca. E ele ficava lamentando direto. Senhor, olha aqui. Lá no capítulo 11 ele começa, Senhor, estão se levantando contra mim. Senhor, por que tu me colocou aqui? Senhor, que peleja é essa? É o cara que mais faz isso. Né? E aqui ele vai começar. E é muito engraçado essa parte. Né? No versículo 7... ele começa dizendo, Senhor, tu me seduziu. Né? Olha o que ele diz lá, Senhor, tu me enganaste. A palavra para enganaste ali, aqui no meu está persuadiste, né? É a palavra para sedução, a palavra hebraica que aparece ali é para sedução. Eu fui seduzido pelo Senhor. Mas mais do que isso, o Senhor não só me seduziu, mas foste mais forte do que eu. Ou seja, não estou aqui porque eu quero, porque o Senhor me venceu. Eu fui vencido pelo Senhor e o Senhor me trouxe para cá para sofrer e padecer. O Senhor me venceu, sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim, é o que eu estou falando, ninguém nem zomba da tua cara. Ninguém nem diz que tu é doido por acreditar que não é essa vida que a gente vê aí fora. Ninguém, nem nada, nem uma zombadinha. Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar. Olha isso aqui. Ele vai dizer, toda vez que eu vou pregar, eu só prego uma coisa, a minha mensagem é uma só, violência e destruição. Não tem outro tema, não tem outra mensagem. Para vocês, para um povo rebelde, de dura cerviz, que abandonou o Senhor, não posso falar outra coisa. Sabe? O cara que prega bênção para o rebelde, está usurpando a verdade de Deus. Como é que eu vou falar para um cara que tem 2 esposas que Deus está abençoando a vida dele? Como é que eu vou falar para um cara que odeia Jesus Cristo e mostra isso com a sua vida, que ele está sendo abençoado? Não tem bênção para o rebelde, só maldição. Deuteronômio que diz assim, estabelece assim. Ele não está falando de uma ideia de que quem obedece é abençoado, quem não obedece não é abençoado. Ele está falando, quem é de Deus está na bênção. Quem não é, não tem jeito. Então não posso olhar para o rebelde e dizer, cara, tá tranquilo, vai que tá maneiro. Eu tenho que dizer, se arrepende e vem para o lado de cá. Vem por meio de Cristo, Ele é o caminho. Vem para debaixo da bênção. Vem para a cobertura da graça de Deus. É isso que eu tenho que falar para esse cara. Então não tem outra coisa para dizer, só violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Guarda isso no seu coração, ainda mais você que quer pregar. Você não quer pregar? Você não quer ser um porta-voz da verdade de Deus? Você não quer ser um evangelista? Não quer sair pela rua por aí falando a verdade de Deus? Esteja pronto para isso aqui. Minha vida se tornou uma loucura de zombaria e deboche porque eu resolvi pregar a verdade de Deus. É por causa da tua palavra que eu estou passando isso aqui. É por causa do Senhor. Minha vida se tornou alvo de zombaria. Aí no versículo 9 ele diz, quando eu pensei, não lembrarei dele, não falarei mais em seu nome, isto se tornou em meu coração como fogo encerrado nos meus ossos. Ou seja, em algum momento Jeremias falou, não vou pregar mais.
não quero mais saber disso, não vou falar mais no nome de Deus, não prego mais, mas todas as vezes que eu dizia não quero mais, isso ardia dentro de mim. Você era mais forte do que eu, mais poderoso do que eu. Quando eu olhava, irmão, Ilana sabe, eu chego às vezes em casa falando para Ilana, não falo mais nada para ninguém, quero mais saber de nada. Aí tem uma situação, eu fico assim, ó. Pô, Wesley, fica quieto, não fala nada, não se mete nisso, tu não tem nada a ver com isso, deixa isso pra lá. Quando eu vejo, eu já tô aqui. Cara, não é assim. Acontece com você? E você já ter arrumado um monte de problema com um monte de gente, você querer só paz. Só quero paz. Só quero paz. E você não consegue ficar em paz porque você está vendo diante de você algo que não é correto. Você vai ali e fala assim, caraca, irmão. Sabe? Você é mais forte do que nós. Na verdade, se você consegue suprimir isso, muito provavelmente tem um problema com você. Você é maior do que eu. A vida cristã não é sobre o meu conforto. Sabe? Se você quer uma religião confortável, abandona o cristianismo hoje. Hoje, sai daqui e se desvia. Não há conforto aqui. Aqui só existe uma coisa, uma cruz no lombo para carregar e morrer nela. Ou você carrega a sua cruz abrindo mão de si, todos os dias morrendo, abrindo mão, é o que está acontecendo aqui. Seu evangelho sendo pregado diante de nós. Jeremias dizendo, eu não tenho mais nada a ver com a mensagem da cruz, mas eu morro nela e falo ela sim. É mais forte do que eu. As pessoas ao meu redor estão morrendo, estão indo para o inferno, os casamentos estão se quebrando, as famílias estão se deteriorando, os jovens estão se perdendo. Eu falo mesmo. E depois a gente vê como é que fica. Sabe? Compromisso dele é com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é maior do que o compromisso que ele tem. Então, quando ele não quer, isso arde dentro dele, Versículo 10, ele fala sobre os homens que estão ao seu redor e falam que ele vai cair, que vão pegar ele, que ele vai ser derrotado, que ele vai ser... É isso que ele ouve. Eu não sei se há alguém aqui entre nós que passa por isso, mas tem gente que não suporta ouvir que falaram mal dele. Quando alguém fala dele, ele fica sabendo, ele quer ir lá na hora. Vou lá agora saber o que fala de mim. Né? No versículo 10, Jeremias diz, porque eu ouvi murmuração de muitos, e não era um, não era dois, não era uma rodinha. Muitos diziam, ele vai cair, pô. E vai ser destruído. Quando ele esmurecer, a gente pega ele. Sabe? Imagina você estar aqui, irmão, dentro da sua casa, em paz, depois de ter feito a obra de Deus, descobrir que o pessoal está tramando contra você lá fora. O pessoal está falando da sua vida lá fora, o pessoal está... Isso é desesperador. Então, Jeremias fala disso. Senhor, a única coisa que eu ouço são os murmúrios que o pessoal está dizendo. Se eu denunciar, vão me denunciar também. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir, ou seja, seduzir. Então nós o venceremos e nos vingaremos dele. O único jeito de alguém calar um profeta é seduzindo o profeta. O único jeito de alguém calar a boca de um verdadeiro pregador do evangelho é seduzindo ele e fazendo com que ele caia na sedução do mundo. Cara, isso aí não vale a pena, isso aí que você está fazendo está acabando com sua vida, larga isso. Então os amigos de Jeremias estão apostando, né? Uma hora a gente pega ele, uma hora a gente seduz ele, uma hora ele cai e nós vamos nos vingar dele e esse negócio vai acabar de uma vez por todas, né? Do versículo 11 ao versículo 13, Jeremias tem um fecho de luz assim, né? E aí ele glorifica a Deus, muito provavelmente levando em consideração o contexto, isso aqui é o momento que Jeremias é solto do tronco. Pazur prende ele, açoita ele, depois ele é solto no dia seguinte. Parece que esse é o momento aqui, esse é o momento. E ele diz, mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão, ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso, sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. O Senhor dos exércitos que prova os justos e vês o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles,
pois te confiei a minha causa. Olha o 13. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois Ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Parece que ele está falando da libertação dele. O Senhor livrou o necessitado da mão dos malfeitores, ou seja, Deus interviu, Deus entrou no negócio, e aí eu estou bem agora, né? E aqui parece que tudo fica bem. Aqui parece que tudo fica bem, mas olha para mim, eu vou começar a encerrar aqui. Depois que ele louva o Senhor, engrandece a esse Deus que salva o homem, que tira o homem do tronco, que se vinga contra os malfeitores, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Eu fiz de propósito, não li o final do versículo 9, para trazer ele a lume aqui nesse momento. Põe para a gente o 9, por gentileza, Giovanni. Olha o que o versículo 9 termina dizendo. É um fogo dentro de mim. Agora a última parte. Eu estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu não aguento mais lutar contra essa situação. Sabe, para mim é doloroso, é sofrido ter que ficar brigando com isso que arde dentro de mim. Ou seja, o ministério que o Senhor me confiou está me amassando. Está me moendo, está acabando comigo, eu não estou aguentando mais, eu estou em desespero. Onde esse desespero se manifesta? Do versículo 14 ao 18. Sabe o que Jeremias faz? Eu preferia não ter nascido. Essas situações extremas demonstram para a gente, e é o que, de maneira genérica, né, os especialistas dizem. A pessoa que dá cabo da própria vida em virtude de depressão ou qualquer outro tipo de problema dessa natureza, ela não quer dar cabo da vida. Ela quer acabar com o sofrimento que ela está enfrentando. Ela simplesmente não quer sofrer mais. Ela prefere não viver para não sofrer. Porque antes de chegar nesse extremo, ela vai procurando saídas. Procura aqui, procura lá, procura aqui, procura lá, procura lá. Vai procurando saídas. A ponto de dizer, cara, já que não tem saída aqui, eu não quero mais viver aqui. E é o que Jeremias está dizendo. Isso não é exclusivo deste profeta. Quando a gente olha para as Escrituras, Números capítulo 11, do versículo 10 ao 15, Moisés pede a mesma coisa. Senhor, é para carregar esse povo horrível que o Senhor colocou aqui para eu carregar? Me mata! Não quero esse peso mais, eu não estou aguentando mais. Me mata! Elias, 1 de Reis 19:4, né? Depois de arrebentar lá no Monte Carmelo, fogo do céu, pregação terrível, que negócio todo, hora, chuva volta, entra numa caverna e fala, Senhor, sou melhor que meus pais, não aguento mais isso aqui não. Quero mais não, me leve embora, eu não quero mais. Jó usa as mesmas palavras que Jeremias. Jó disse, por que eu nasci? Por que minha mãe não me abortou? Por que eu não fiquei na barriga da minha mãe? Porque a grande questão é essa, não querer viver para não sofrer mais. Jonas, capítulo 3, versículo 3, depois de contemplar toda a maldade dos assírios, e ainda ser obrigado a pregar para os assírios, Jonas fala, Senhor, não estou mais afim desse negócio aqui não, pode me levar embora que eu não estou afim mais não, pode me levar embora que eu não aguento mais. Então você olha para a Bíblia, casos extremos de pressão e depressão, de pessoas que falam, Senhor, eu não quero mais, não dá mais para mim. Agora um detalhe importante, nenhum deles dá cabo da vida, nenhum deles chega lá. Por que eles não chegam lá? Eu vou ler o texto e vou para essa resposta. E a gente conclui essa manhã.
Jeremias amaldiçoou o dia do nascimento dele, dizendo o seguinte: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai dizendo: nasceu o seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu, Sodoma e Gomorra, né? Naquela época, a ideia de Deus, de maneira justa, ter destruído Sodoma e Gomorra já era um fato, né? Que era usado pelas pessoas para representar o juízo de Deus em outras situações. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura e ela teria ficado para sempre grávida. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Ele termina com essa pergunta: por que, Senhor? Minha mãe me deu à luz, minha mãe me pariu para eu só ver tristeza e desgraça, só sofrimento e dor, só sofrimento e angústia. O cara que menos tinha motivo para questionar isso era o próprio Jeremias. De todos esses casos que nós citamos aqui, Jeremias era o mais sem argumento. Por quê? Porque quando Deus chama Jeremias, Deus mostra para ele que o chamado dele, ele está falando do ventre. Ele está falando da barriga da mãe dele, do momento da concepção ali. Deus tinha dito para ele que ele já era, para Deus, um profeta antes mesmo desse momento. Jeremias, tu não era nem um feto e eu já te conhecia. Versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Você já estava nos meus planos antes do seu pai conhecer sua mãe. Antes de formá-lo, está falando, não havia concepção ainda. Sabe, não tinha feto lá, eu já sabia quem você era. Antes de formá-lo no ventre materno, já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então, tu é profeta, cara. Você nasceu para ser profeta, eu te fiz um profeta, determinei que você fosse um profeta, você não era nenhum feto. Então, Jeremias está aqui se perguntando: por que eu nasci, Senhor? Por que eu nasci? Esse sofrimento todo, essa luta toda, Deus já tinha falado. Eu te escolhi para ser o meu porta-voz. Eu te escolhi para transmitir a minha mensagem. Aí Jeremias mostra a fragilidade que ele já tinha, que fica mais claro depois, a fragilidade emocional de Jeremias, a sua falta de firmeza. Isso fala um pouco daquilo que Jeremias é quanto pessoa. Ele diz o seguinte: Senhor Deus, eis que eu sou uma criança, não sei falar, ou seja, ele está falando, eu sou imaturo. Eu não tenho capacidade para fazer isso que o Senhor está falando que eu vou fazer. Isso fala da personalidade de Jeremias, né? Então, antes mesmo do ministério de Jeremias se desenvolver, Jeremias já dava traços de que, no que diz respeito à sua personalidade, ele era frágil. E as pessoas, quem diz isso são os especialistas, né? Dependendo da sua personalidade, do seu temperamento, são suscetíveis a viver dessa maneira. Extremar as coisas a ponto de serem mais afetadas do que outras. E Jeremias é esse cara: não, Senhor, eu sou criança, eu sou, sabe? E aí Deus diz para Jeremias: não diz isso, porque a todos a quem eu enviar você vai. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Jeremias está sofrendo lá por medo, por angústia. Jeremias está lá tentando administrar suas emoções por causa de tudo que ele vê ao redor dele. Por exemplo, nós lemos que os inimigos de Jeremias ficam por trás dele tramando contra ele. Ele vai cair, nós vamos pegá-lo e tudo mais, aquele negócio todo. Deus já tinha dito para ele: eu vou te livrar, eu sou contigo. Eu sou contigo. E, irmão, é quando a gente esquece dessas coisas. É quando a gente deixa cair no esquecimento. Irmão, sabe, o Evangelho é uma coisa extraordinária.
capítulo 8 do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Ele coloca lá de maneira bem clara, que aquele que não poupou nenhum seu filho também nos dará com ele todas as coisas. Ele já entregou o filho dele na cruz do Calvário, já matou o filho dele no nosso lugar. Ele tem incontáveis promessas para cumprir, tem muita coisa que nós somos alvo dessas coisas por meio de Cristo Jesus. Ele continua o texto dizendo que se Deus é por nós, o contexto lá é acusação, né? Mas se aplica, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós, irmão? Mas a gente esquece disso. Isso foge, Jeremias. Você esqueceu que nem no ventre você estava. Deus já tinha um plano com você. E pior do que isso, depois que você saiu do ventre, ele já falou, eu sou contigo. Para te livrar, não fica com medo de ninguém. O que eu estava falando do salmista na semana passada, a gente esquece quem é Deus, irmão. A gente esquece o que Deus falou sobre nós. Você prefere acreditar nas palavras dos homens, você tem mais facilidade de acreditar nas promessas dos homens do que nisso aqui. Do que na palavra de Deus, no que Deus disse acerca de nós. E Deus está falando para Jeremias, eu sou contigo. Na cruz do Calvário, o Cristo pregado lá, é o maior brado de Deus dizendo, eu estou com vocês, estou disponível. A gente cantou aqui, o Emanuel, Deus conosco, Ele veio, a gente estava sozinho, nós éramos órfãos, nós estávamos à mercê do diabo e do mundo, e Ele veio. Eu sou contigo, eu cuido de você, eu guardo a sua vida, não importa o que você esteja passando hoje, não perdi o controle, Jeremias, faz parte. Sabe, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Jeremias está dizendo, por que minha mãe não sofreu um aborto espontâneo? Porque Deus tem um negócio com a sua vida. E é por isso que você não vai dar cabo dela, Deus tem um negócio com você. Ele é o dono da sua vida, Ele é quem cuida da sua vida, cuida das suas emoções, cuida do seu coração. Deus é quem cuida de você, Jeremias. E você não pode esquecer disso. Por quê? Porque essas provações que vão acontecer ao longo do tempo vão provar essas verdades no seu coração. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Jeremias, você não era um feto, cara. E eu tinha um plano com você. E Jeremias, queira você ou não, eu vou levar meu plano adiante. Eu vou fazer a tua vida o que eu quiser. Isso não anula a ideia de que você, Jeremias, precisa confiar no Deus que te chamou. Deus é com você. Isso parece clichêzão, né? Mas isso é poderoso demais. Demais. Sabe por quê? Porque quando alguém dessa terra em quem você confia diz, não, eu vou contigo, como é que você se sente? Hã? Não, eu vou contigo. Aí tu vai comigo? Vou, fica tranquilo. Vou lá contigo. Aí você... E Deus está dizendo, Jeremias, eu sou contigo. Repito, a cruz era Deus dizendo, eu sou com vocês. Eu sou com vocês. Era Deus dizendo, eu sou com vocês. Estava essa semana, né, Cássio, falando sobre redenção, a obra redentora de Cristo. E eu amo falar sobre isso. Estava falando sobre a encarnação, sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus. Qual é a implicação disso? A gente estava falando da encarnação, né, Cássio? A encarnação de Cristo é um mistério terrível. É porque você esquece, você não entende, você não medita, você não... Sabe? É um mistério terrível, Deus se tornando um de nós. É uma loucura. Humanamente falando, isso é terrível. Deus se fazendo um de nós, para cuidar de nós, para zelar das nossas vidas. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Que em tudo ele foi tentado. Você lembra o episódio do Getsemane, onde ele entra num estado de agonia profunda?
as emoções dele foram afetadas do jeito que as emoções de qualquer um de nós é. Ele sofreu uma pressão terrível a ponto de suar sangue. E está escrito aí na sua Bíblia, porque você lê pouco. Ele ficou angustiado até a morte. Depois daquilo ali, a vontade do Cristo era... Ele segurou para o plano ir adiante. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está... Você não... Cara, ele sabe. Eu não sei o que você está passando. Não conheço a sua dor. O psicólogo não sabe o que você está passando. O terapeuta não sabe o que você está passando. Jesus foi tentado em tudo. 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 Ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado em tudo. Suas emoções, seu estado psicológico foi afetado pela sua condição humana. Para que, como diz o escritor aos Hebreus, ele se compadeça de nós. Deus é com você, Jeremias. Você não estava na barriga da sua mãe, ele já tinha um plano. Então, aguenta mais um pouco, que o Deus que te colocou no ventre da tua mãe, que te tirou de lá, te guardou até hoje, é o Deus que vai completar a obra dele na sua vida, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o fato de ser profeta não nos isenta de pedir a morte. Senhor, me leva. Não nos isenta. Mas a solução para o salmista da semana passada é a solução para o Jeremias. Lembra de que Deus é contigo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Se coloque de pé para a gente orar e encerrar.